melhor salário, melhores gratificações, ajuda você a viajar, ajuda a sua família a ter uma melhor condição, você consegue colocar seu filho numa escola melhor, você consegue dar uma condição melhor para ele, você consegue colocar livros para ele, você consegue dar presentes para eles que podem ser útil para a vida dele. Não é ruim, não, você ter uma experiência com a gestão. A gestão são cadeiras e elas nunca vão estar vazias. Elas sempre vão estar lá, precisando de alguém para ocupar. E se esse alguém não for você, que está apto, que está preparado, que tem conhecimento por medo, por timidez e por vergonha, às vezes uma pessoa que menos tecnicamente preparada é do que você, que não tem medo, que não tem vergonha, vai lá, vai se apresentar e vai ocupar o cargo que era seu. Às vezes nem formação superior tem, e você tem. E você está lá por vergonha, timidez e medo. Esse medo irracional, desproporcional, irreal, impede, muitas vezes, das pessoas conquistar. Impede das pessoas aparecerem para a sociedade. Às vezes o receio de falar, falando de forma tímida, com cabeça temerosa, com corpo sem ter uma postura de liderança, uma postura de uma fala de um líder, de uma pessoa que tem uma autoridade, e aí os gregos ensinam isso. Acaba perdendo as oportunidades. E aí, quando nós temos isso de forma um pouco acima daquilo que é natural, nós chamamos de fobia. De acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, os medos que são irreais, irracionais e desproporcionais, eles são chamados de fobia. E qual é a diferença, então, de um medo, Giovanni, natural para um medo irracional, desproporcional? É a intensidade. Então pode ser que você é uma pessoa que diga assim, Giovanni, eu não tenho medo de falar, mas eu tenho um pouco de receio, eu tenho um pouco de timidez. E pode ser que esse medo ele é um pouco irreal e um pouco desproporcional, então por isso que depende da intensidade, porque você não conhece um método. Porque você não foi treinado para isso, você que não tem a habilidade. Então, como você não tem habilidade, não foi treinado, não conhece como que a gente organiza uma estrutura, você não sabe fazer uma abertura, você não sabe estruturar a organização do discurso. Como que eu falo a parte racional, a parte emocional, quando que eu conto uma história, como você não sabe fazer esse tipo de apresentação, você acaba tendo um pouco de receio, um pouco de medo e um pouco de timidez. Então, o medo irracional que você tem é porque você não tem o conhecimento das técnicas da comunicação verbal oral, que é a comunicação, que é a oratória. Então, quando você faz um treinamento, e é mais difícil aprender sozinho, porque se você tentar buscar lá no YouTube, você vai conseguir. Agora, se você fizer um treinamento, se eu ajudar você, e eu dou um passo a passo para você, de forma simples, você vai entender como que faz uma abertura, você vai saber qual é a diferença de falar de improviso e de falar treinado, de falar organizado. Então, quando você aprende que tem uma ordem, que tem uma estrutura e que tem alguns fundamentos que são necessários, obviamente você vai perder o medo. Então é importante você ser treinado, porque é uma habilidade. A comunicação escrita é uma arte. A comunicação oral também é uma arte. E que a gente aprende. Eu posso aprender no teatro, eu posso aprender no cinema, e eu posso aprender com coach, eu posso aprender num treinamento, posso aprender num curso, posso aprender num livro. Eu posso aprender de N formas. Só que se você tiver um mentor, um professor que ajuda você, ele já tem estruturado um método. E é esse método que eu vou ajudar você.